Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um culto. Meu nome é Gildesita e trago uma mensagem muito especial da parte de Deus. Eu quero que você, antes de começarmos tudo, que você partilhe este link para milhares e milhares de pessoas. À medida que você vai partilhar o link, tanto YouTube, Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado por este dia, Papai da Glória, tão especial. É um privilégio. Às vezes nós temos trabalho, Senhor, temos empregos, temos negócios, mas a coisa mais especial que um homem pode fazer é te buscar, é estar na tua presença, é te servir, Senhor. Pai, este não é mais um culto, Papai da Glória. É o Senhor falando para o teu povo. É o Senhor transmitindo uma mensagem de esperança para o teu povo. Não só como pregador, Senhor, mas também a questão do outro lado da tela, Papá. Descortina toda mentira do inimigo, Senhor. Toda. Fala conosco, Senhor. Papá, sabemos que os dias de hoje não são perfeitos, mas eu creio, Papai da Glória, que o Senhor dará graça a esta nação. Dará graça, Papai da Glória, a pessoa que está do outro lado a nos assistir, Pai. Papá, tira de nós essa criança mimada que está dentro do nosso emocional, Papá. Queremos começar a pensar grande, ter maturidade, começar a agir de forma correta na Tua presença, Senhor. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora e ninguém sabe o local. O que nós sabemos, Senhor, é que o Senhor é real. O Senhor é real. O Senhor fala. Fala conosco em espírito, Papá da Glória. Quebra todo o altar satânico, Papá da Glória. A pessoa que está do outro lado, Papá da Glória, lá da tela, só o Senhor sabe que a pessoa também enfrenta e vive. Mas eu deixo claro que o Deus que eu sirvo, o Deus do Abraão, de Isaac, de Jacó, e até ia acrescentar um pouco mais, o Deus do Gilden, é fiel e poderoso o suficiente para fazer as coisas que o homem não consegue fazer. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem prometido, mas simplesmente para aqueles que te amam e que amam esse bom Deus. Dê um amém. Querido, meu nome é Gildesita e eu trago uma mensagem muito especial da parte de Deus. Eu quero que você intitule esta mensagem: Eu ainda tenho paixão por Deus. Eu ainda tenho paixão por Deus. Às vezes nós nos apaixonamos com pessoas, é normal, tem que ser assim. Às vezes nós também nos apaixonamos por coisas, é normal, mas não devia ser assim. Às vezes nós nos apaixonamos por ambientes, é normal, mas também não devia ser assim. Eu não sei qual é a tua paixão. Eu vinha meditando dentro, alguns dias já atrás, sobre a forma genuína, quando eu conhecia Cristo, de como eu me dedicava para Ele, de como eu sacrificava para Ele, de como é que eu abria a mão de muita coisa para Ele. Mas dos tempos para cá fui fazendo uma análise e balancei e cheguei à conclusão que, na verdade, eu estava me desconectar de algumas coisas, de algumas motivações. Se calhar ocupação de trabalho, ocupação de família também, ocupação de, ministério também. Mas o Espírito Santo me constrangia perguntando: mas Gilden, já notaste que à medida que tu vais crescendo, há algumas coisas que vais deixando de fazer? Há algumas coisas que vais deixando. A forma fervorosa como você me buscava, agora justifico muito, murmuro muito. Eu não estou a falar de si, eu estou a falar daquilo que eu concluí dos tempos para cá. Eu quero passar meu testemunho. E eu espero que você se enquadre nesta mensagem. Recentemente conversava com uma das nossas discipuladas que impacta muito o nosso ministério, tem ajudado muito o nosso ministério. Dizia: pastor, preciso de ajuda. Eu entrei numa semana de voto e por algum motivo, num dos dias, que seriam 7 dias, entrei numa semana de voto e na quinta-feira
eu esqueci de entrar em oração por volta das 3 horas. E por sua vez a pessoa instalou um ataque de pânico, medo. Aí depois eu concluí que as pessoas entendem que Deus é uma empresa e não a sua prioridade. Deus é seu Pai, Deus é seu Criador, Deus é quem cuida de si, Deus é quem sabe todas as coisas perfeitas para ti. Então Ele não está à espera que tu avalies ou Ele avalie o teu erro, não. Ele só quer que você se arrependa e volte para Ele. Então Deus não é empresa, Deus é sua prioridade. Porque empresa trabalha com regras. Se eu chegar atrasado, tem algumas faltas. E se eu não vier, tem a calhar também um desconto salarial. E se por algum motivo eu transgredir as regras institucionais, também vou sofrer algumas sanções. Mas Deus não é assim. Deus ele não trabalha assim. No céu, não existem pessoas perfeitas, mas sim pessoas arrependidas. E eu disse, olha, é simples. Senta, fala com teu pai, explica o que aconteceu, que ele vai entender. Claramente que só o fato de você entrar em pânico, você já mostra um sinal de arrependimento para a pessoa, para com Deus. Mas acredita que Deus já recebeu o teu voto, Deus já recebeu aquilo que você queria receber. Mas, pensando bem, se a gente analisa Deus como regra, nós esquecemos que o homem deve fazer o que deve ser feito. E criança, faz o que quer. E eu cheguei a uma conclusão muito especial. É que o velho sabe, mas não pode fazer. O jovem não sabe, mas pode fazer. Velho, você não tem como fazer nada. A ideia vem, as propostas vêm de servir a Deus. Muita coisa especial que você pode, em algum momento, desenhar ou traçar para Deus, mas o vigor, a força, já não tens mais como subir para o monte. Porque já estou velho. E eu não gostava de passar o tempo aqui nesta terra e descobri que estou velho e não pude fazer aquilo que era suposto fazer. Mas o jovem tem a oportunidade de fazer, mas não faz, porque não tem a maturidade, não tem a disciplina, ainda não tem o conhecimento, ainda não sabe o que deve ser feito. E eu quero que você abra comigo esta mensagem no Apocalipse, capítulo 3, logo no versículo 15. Apocalipse 3, 15. E o próprio Jesus falava para uma das igrejas. Tinham 7 igrejas, mas Jesus começa a falar para a última, que é das 7ª igrejas. Sei de tudo que você faz. Ele falava para a igreja Laodiceia. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu os vomitarei da minha boca. Vou tentar explicar aqui um pouquinho sobre esta parábola, ou este exemplo que Jesus usou para explicar sobre nem quente somos e nem frio somos. Então, tudo se torna morno. E beber da água morna, ele mesmo diz que eu vomitarei-os. Existia uma cidade chamada Herápolis, onde tinha uma zona, onde tinha um vulcão. As pessoas usavam aquele ambiente para lançar e serem curadas, receber um milagre, assim que é. Só que houve uma transgressão de algumas regras. O homem é especialista em transgredir algumas regras. Mas Deus não trabalha com regras. Tanto que aquilo que você acha que é, para Ele não é. Ele quebra protocolos. Mas o próprio homem, por sua vez, ele vai àquele ambiente, mergulhava e saía curado sobre a sua enfermidade. Mas algumas pessoas levavam aquela água para casa. E nesse processo da origem, que estava lá a água quente, para casa, este processo da caminhada até a casa, a água, ou seja, a água que estava quente, fica morna.
a água que estava quente fica morna. E também existia uma outra cidade, chamada também Holoxos. Essa cidade também, ela possuía uma área de frigoríficos, onde existia lá muita e boa água gelada e potável para o seu consumo. Só que o homem, por sua vez, na sua especialidade de quebrar alguns protocolos que não são divinos, eles levavam aquela água gelada a caminho de casa. Só que o processo da origem ou da fonte da água gelada para casa, a água ficava morna. E é assim como funciona também algumas coisas em nossa vida. Quando nós saímos da fonte, da origem de Cristo, seja lá para onde quer que vá, seja lá o que a gente quer fazer, seja lá a proposta que você recebeu, o importante é que nós saímos da origem. Ei, não saia da fonte, que é Cristo. Não saia de onde Deus lhe implantou. Porque existem algumas coisas que vão nos fazendo a gente sair da origem. E sair da origem, o que é? É parar de orar. E você fala com Deus em oração. É parar de ler a Bíblia. E você fala com a fonte, que é Cristo, através da oração. É parar de jejuar. E você se santifica através do jejum. Então existem algumas coisas que vão nos fazer gradualmente perdermos a fonte. Repito, existem algumas coisas que gradualmente vão nos fazendo sair da fonte. E é assim como era esta igreja Laodiceia. Era uma igreja rica, próspera, cheia de condições, cenário, luz, som, transmissão. Mas Cristo não estava lá. Cristo não era o centro da atenção. Não o adoravam. Não tinham uma comunhão com Cristo. Eu não sei em que área da sua vida, por algum motivo, você decidiu sair da fonte para um outro caminho, ou para a sua casa. E a perca da comunhão com Cristo, a perca de relacionamento com Cristo, não é de um dia para a noite, é gradualmente. É o tempo que você leva para sair da fonte até o seu destino, que você mesmo escolheu, que você vai caminhando dia após dia, e você chega em casa com a água morna. Aqui o próprio Cristo deixa bem claro, se estivesses quente, estava bom. Se estivesses frio, também estava bom. Agora, morna, de que me vale consumir essa água? De que me vale estar conectado com essa água? Acredito que muitos de nós diriam que sim, eu tomo chá morno, tomo um banho morno, mas para o mundo espiritual não é nada morno. Ou você está com água gelada, que vai matar aquela sede, ou você tem que estar fervoroso, também que vai quebrar todas as barreiras. E o Cristo não tem problemas de que você esteja tanto gelado ou frio. Esses dois níveis de estado, ele os tem. Mas algo muito especial, o que eu gosto é que o próprio Cristo está preocupado em nos resgatar. Alguns diriam que eu vivo a minha vida, se este caminho não dá, eu vou por este caminho. E se este caminho aqui não der, vou por outro caminho. E se também por outro caminho não der, eu vou por este caminho. Também se este caminho não der, eu vou tentar o outro caminho. Não. Cristo é o caminho. Jesus é o caminho. E ninguém vai ao Pai sem antes aceitar a Cristo. Então, hoje eu entendi que não existem todos os caminhos valem. Há um caminho só que vale. Esse é Cristo. E por ele ser Cristo, ele sempre é tardio para se irar e gosta, ama. Ele ama e quem ele ama, o repreende. Repito, Cristo ama-te e para quem ele também ama, o repreende. E ele vendo esta igreja, Laodiceia, a se perder, ele logo diz aqui, ele dá um conselho. Você diz que é rico,
Versículo 17. Você diz que é rico, é próspero, não precisa de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu, próprio Cristo, próprio Jesus, dá um conselho a esta igreja para se reposicionarem, para voltarem à realidade das coisas. Porque tudo aquilo que eles achavam que tinham, que era tudo de bom, para Cristo ele olhava aquilo como miseráveis, pobres, nus. Ele diz, 18, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado. Ouro purificado significa fé com fogo. Nós precisamos restaurar a nossa fé. E nessa restauração, devemos estar em fogo. Ele diz, olha, para quem sabe que o ouro ele é processado em água quente, bem pressionada. Sim, é verdade. Quando você estiver a voltar para a fonte em que você esteve e por algum motivo levou um balde, carregou achando que o milagre ia acontecer em casa, o processo de restauração vai doer sim. Vai ser apertado sim. Mas você precisa voltar a resgatar a sua fé de fogo. Uma fé inabalável. Uma fé que alguém vai olhar e dizer, não é possível. Você conseguiu sair dessa situação? Sim, saí. Porque Cristo me salvou. Ele teve misericórdia de mim. Ele me ama. E por Ele me amar, Ele deu-me mais uma chance. Eu não sei em que área da sua vida você precisa voltar a restaurar e colocar fogo, ou seja, fé de fogo. Você precisa voltar. No céu, não é para pessoas perfeitas, é para pessoas arrependidas. E ele deixava esse conselho para a igreja de Laodicea. E diz mais ainda, e então, rico, compre também roupas brancas para não se envergonhar da sua nudez. Roupas brancas significam santidade. As roupas brancas que o Senhor aqui chama a atenção, o próprio Cristo, representa santidade. Nós precisamos nos santificar. Eu me recordo que no mês passado, um dos lemas que eu coloquei para a minha vida em questão de oração e comunhão com Cristo foi a santidade. Eu notava em mim que algumas coisas eu não estava a ser puro que fazia. Puro na minha manifestação do que Ele me dava. E você precisa voltar para a santidade, se santificar diante de Cristo. E com colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar, eu o corrijo e disciplino aqueles que amo. Colírio é uma visão espiritual. Colírio é uma visão espiritual. É aquilo que você vê, o homem não vê. É aquele momento em que Deus fala contigo, Cristo fala contigo e ninguém cria interferência. O Espírito Santo está ali para te guiar, te moldar, te mostrar onde você deve fazer, com quem fazer, por onde fazer e para quem está a fazer. E você precisa ter este colírio. Logo no último versículo diz assim, logo no 22, diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volte para o seu primeiro amor. Volte para Cristo. Aceita Jesus e dói menos. Eu quero desejar paz e prosperidade. Lhe vejo numa próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!